esse ano no primeiro formato online, né? Mas é uma alegria estar aqui organizando esse colóquio muito necessário, trazendo temáticas diversas. Hoje, por exemplo, a gente tem Elas na Ciência, temos também coletivos que trabalharam arduamente nesse período pandêmico para ajudar várias mulheres em situação de vulnerabilidade. Temos sobre transfeminismo, temos mulheres na política, temos mães na pandemia, enfim, temos uma infinidade de atividades lindas acontecendo entre hoje e amanhã e na quarta-feira à noite, né? Porque a gente teve que reagendar aí com uma das nossas convidadas, mas nada que perca o brilho aqui do evento. Queria já agradecer, além da Fernanda, já falo dela, toda essa equipe linda que está organizando o colóquio, Vanessa, Ju, Rai, Ana, Lorena, que está aqui conosco, Mônica, né? Então, uma equipe linda, estamos aí trabalhando para que esses 2 dias sejam de puro afeto e, claro, uma troca muito bacana de conhecimentos também sobre o universo feminino, tá bom? Nós temos também 2 convidadas que eu vou passar a palavra para elas rapidinho, antes da Fernanda, que é a professora Janice, que faz parte do Tessituras, assim como a Fernanda. Talvez ela queira falar um pouquinho do nosso núcleo. E a professora Vitória. A Vitória está aqui com a gente, porque com o telefone eu fico meio limitada para ver quem está. Ela está com a gente, a Vitória? Tá aqui o nomezinho dela. A Vitória, para ela falar um pouquinho do Equibaruá, que também é um projeto que agrega aqui o nosso colóquio. Janice? Dani, só lembrando que nós temos também quarta-feira à noite, a palestra de hoje à noite foi transferida para quarta-feira à noite, todas convidadas, e sejam bem-vindas, vindes, todo mundo aqui, né, Dani? Essa parceria, só para dizer que estou muito feliz, né? Eu que estou desde 2017, né? O colóquio iniciou em 2017, então esse novo formato a gente está torcendo para dar super certo. Isso mesmo, Ana. Eu só gostaria de desejar um bom trabalho para nós. Eu acho que mesmo quem está trabalhando e quem está assistindo também, né, tem um papel aí para refletir sobre essas questões e dizer do quanto eu acho importante a construção desse núcleo na Faculdade de Educação. Acho que era um núcleo que fazia muita falta, né, para focar nos estudos de gênero, e acho que a gente tem um desafio pela frente, que é levar essa temática para as pesquisas, para os trabalhos de conclusão de curso, nessa reflexão sobre o patriarcado, os desdobramentos, né, o nosso lugar na família, o nosso lugar, enfim, em todos os lugares onde somos hierarquicamente vistas de alguma forma que requer, que demanda da gente pensar esse lugar. Então, acho que é um bom trabalho para todo mundo e que a gente consiga reverberar a importância dessas pesquisas né, para essas futuras profissionais que nós formamos todos os dias. E um prazer estar aqui. Bom trabalho, meninas. Obrigada, Janice. Obrigada pelas palavras. Janice também faz parte, né, do nosso núcleo, o núcleo novinho, Textura de Nós, que aborda as questões de gênero e educação na Faculdade de Educação da UENG. E é uma honra tê-la aqui conosco, viu, Janice? E a professora Vitória, ela está por aqui, gente, para ela falar um pouquinho do Equibaruá para nós? Bom, o perfil dela está aqui. Bom, o programa Equibaruá, gente, ele se constituiu no final de 2019 para participar de um edital da Gabinetona. Aí, um grupo de professores, me incluindo, a gente uniu a Vitória para constituir esse programa com os projetos já existentes dos professores, né? Então, incluiu o Coloque Mulheres, com o objetivo, né? A gente sempre tem feito o colóquio muito por nós mesmos e sem verba, sem, né? Então,
Foi uma tentativa, né? Mas aí veio a pandemia, mudou tudo, foi pensado para presencial. Então, algumas coisas que a gente tinha pensado inicialmente não foram possíveis. A gente, então, esse ano, no iniciozinho, quando pelo edital não pôde ter bolsistas, então a Vitória, junto com a Pró-Reitoria de Extensão, conseguiu bolsistas para o programa. Então, a gente teve no iniciozinho a Yara, que é lá da Design não, desculpa, da Guinhar, que fez a nossa logo. Então, coloca esse ano, tem uma logo que é a criação da Yara, e a Yara, por motivos pessoais, teve que sair. Então, a gente teve essa contribuição do programa Equibaruá, né, esse ano. Acho que é isso, né, Dani? Sim, sim, é importante dizer, né, desses programas que estão por trás do colóquio, é sempre muito bom falar deles, sim, e dar visibilidade cada vez mais, né, para as nossas pesquisas que estamos desenvolvendo na Faculdade de Educação, né. Então, eu acho que feitas as apresentações, todo mundo aqui com energia boa, agora eu estou no PC, eu vou apresentar então, vou chamar a querida Fernanda Guedes. Fernanda já está também com a gente no Tessituras. Fernanda vem de uma maratona de FEMIC. E ela vai falar um pouquinho dessa experiência para a gente aqui hoje. Então, a professora Fernanda, ela é graduada em Ciências Biológicas, ela é mestre em com foco em conselhista em gestão escolar pela UFOP, atua, né, como profissional tanto na educação básica quanto no ensino superior. Ela é professora da FAIWENG, então ela pesquisa, ela é docente e ela é professora também de educação básica, atuando no colégio, na Escola Estadual Domingos Justino Ribeiro, como professora de ciências e biologia, e ela é também associada fundadora e coordenadora geral da FEMIC. A FEMIC é a Feira Mineira de Iniciação Científica, um projeto muito lindo que abarca aí vários trabalhos, desde a tenridade, né, desde a educação lá nos anos iniciais, até o ensino superior, incluindo aí a pós-graduação. É um projeto muito lindo, que acontece anualmente, acabou semana passada, foram 2 semanas, e Fernanda vai estar aqui hoje para falar um pouquinho para a gente sobre elas consciência, principalmente a experiência das meninas na educação básica no campo da ciência. Então, Fernanda, bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite, obrigada por dialogar conosco, e é com você. Tudo bem, gente? Bom dia. Tão bom participar desse momento. Quando as meninas, né, fizeram um convite pelo Tessitura de Nós, aí eu fiquei pensando, nossa, bem véspera, né, de tudo terminando na FEMIC, mas eu jamais deixaria de aceitar o convite, porque o colóquio ele tem um lugar muito especial na vida da gente, né, dentro da Faculdade de Educação. Então, primeiramente, agradecer a Dani, a Ana Paula, todas as colegas do Tessitura de Nós pelo convite, e né, que tenhamos boas discussões sobre as meninas na ciência. Eu preparei um momento aqui para a gente dialogar sobre a participação dessas meninas em feiras de ciências, em projetos de iniciação científica, para a gente compreender um pouco mais sobre a distância que ainda há entre a participação das meninas e as ciências exatas, engenharia, computação, né, o qual abismo ainda há entre as mulheres e a ciência. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz. Eu vou compartilhar ela daquele modo que eu posso continuar vendo o chat. Aí vai demorar um pouquinho agora aqui no início, mas é rapidinho.
Aí gostaria de falar assim, vocês fiquem à vontade para a gente fazer um diálogo. Tá? Eu não quero deixar exclusivo como se fosse uma, né, as falas todas ao final. Então, podem ir levantando mãozinhas, eu estou vendo vocês, vendo o chat também, e a gente fazer desse momento uma discussão. Eu acho que vários assuntos assim vão ser levantados e as nossas experiências mesmo poder ser compartilhadas bem aqui nesse momento. Tá dando para ver, Dani? Sinaliza para mim, tá? Compartilhado? Então tá. Sim, Fernanda. Então, ótimo. Então, eu intitulei esse nosso encontro com um título de um projeto que temos na AMPIC, na FAI, que chama Elas Consciência. Esse projeto, ele surgiu em 2018 e começou as ações em 2019. Foi um projeto muito grande, financiado parte pelo CNPq. Eu vou falar um pouco dele durante essa nossa manhã. E esse projeto ele teve uma parte encerrada e a gente continuou com a participação, né, voltando ele para as feiras de ciências e as meninas especificamente da educação básica. Então, o Elas Consciência, ele é um projeto, ele se tornou um programa, na verdade, dentro da AMPIC, que é uma instituição que eu faço parte, conforme a Dani falou, é uma ONG. Todas vocês estão convidadas a conhecer, né, e quem tem interesse nessa área, fazer parte. Deixa eu ver aqui. Eu começo falando um pouquinho para a gente problematizar um pouco sobre essa participação das mulheres na ciência, que eu tenho percebido, assim, o quanto que a gente fala muito, né, em relação às mulheres nos diversos setores, assim, da sociedade, mas acabamos deixando um pouco a participação das mulheres na ciência de lado. Então, essa primeira parte, inclusive, ela está na tese que eu defendi recente, problematizando essa questão do porquê que não é diferente a participação pequena das mulheres na ciência. Né? As mulheres, por muito tempo, elas foram oprimidas e subjugadas, passamos por esse processo até hoje, e na ciência isso não seria diferente. E uma pesquisa de 2015 da Unesco mostrou que as mulheres elas são apenas 28% das pesquisadoras no mundo. Então, estamos ainda num processo, né, que precisa ser muito observado, analisado e refletido, porque boa parte desses problemas que temos, né, das participações das mulheres, né, as adultas, nesse processo, vem da falta de incentivo lá atrás, enquanto nós todas estávamos, né, meninas. As nossas meninas ainda não se veem como cientistas, não se veem atuando nas áreas de ciências por questões diversas. E aí, quando a gente começa a refletir sobre isso, né, por que existem tão poucas mulheres na área de ciências? E aí é muito óbvio até essa resposta. A ciência é um lugar de poder. E por ela ser um lugar de poder, numa sociedade machista como a nossa, são vários os obstáculos que as mulheres têm para chegar numa carreira científica. Então, eu coloco essa questão dessa obviedade porque é assim mesmo. As nossas meninas, elas enxergam muito a ciência como algo distante delas. Isso, às vezes, por uma fala simples de um professor lá na escola, elas não conseguem se ver pertencentes a esse processo, porque uma sociedade extremamente machista. Muitas vezes, dentro dos trabalhos de iniciação científica, nas feiras de ciências, nos lugares que eu participo, eu vejo muitos comentários quando o projeto tem uma excelência de perguntas dos próprios professores no sentido, assim, um projeto de robótica, projetos bem fundamentados de engenharia, quase sempre a pergunta é assim, teve um menino da sala que ajudou? Né? É como se a menina não pudesse fazer aquilo sozinha, tem que ter um homem por trás. Então, essa primeira parte eu me indigna muito e a gente precisa refletir muito também sobre isso. E a literatura nos mostra isso que é óbvio para nós todas que estamos aqui. Eu fui buscando
alguns autores que vão justificando, né, por que tão poucas mulheres na área de ciência. Então, tem essas crenças sexistas, que as mulheres não possuem competências espaciais e matemáticas, isso ainda predomina. Então, muitas das nossas meninas, quando estão escolhendo as carreiras científicas, escutam de seus familiares, escutam de seus professores, que mulher tem habilidades menores que homens para essas áreas espaciais e matemáticas. Então, essa crença ela ainda é muito forte num país machista como o nosso, né, e no decorrer do mundo mesmo. O clima hostil do ambiente acadêmico, muito citado na literatura, então, muitas das vezes distanciam as mulheres das áreas, principalmente das ciências duras. Os estereótipos de gêneros negativos, que reduzem a autoestima, a autoconfiança, a autoeficácia. E as questões envolvendo cuidado com a família e afazeres domésticos. Esse último, principalmente, mostram uma média que eu retirei do IBGE para a gente refletir sobre isso, né? 72% das mulheres gastam muito mais tempo que os homens em relação a esses cuidados. Isso é fato, né? Não é novidade para nenhuma de nós. Então, o fato da mulher gastar tanto tempo da sua vida com esses cuidados e afazeres domésticos acabam aproximando das carreiras científicas que não estão envolvidas diretamente com esse cuidado. É muito comum, quando a gente vai analisar os anseios profissionais das meninas, elas estarem voltadas para profissões como a docência, a enfermagem, profissões que estão ligadas muito mais ao cuidado. Então, a menina, por desde muito nova, já ajudar a mãe ali nos afazeres domésticos, já se vê como parte desse ambiente do cuidado, elas não conseguem se perceber fazendo, atuando em áreas que no ambiente que ela vive parece do pai, parece do irmão, né? Principalmente quando a gente vai para as engenharias, a computação de um modo geral. E o interesse das nossas meninas nas carreiras de STEAM, essas STEAMs, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é uma sigla, né? Eu estou colocando porque às vezes pode ser novo para alguma de vocês. As carreiras em STEAM, essa sigla ela é usada mundialmente e ela reflete exatamente a participação feminina, né? Na verdade, é uma sigla que abrange, né, independente de gênero, mas nós nomeamos muito as meninas em STEAM por uma questão de aproximar essas meninas dessas carreiras científicas. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que essa sigla significa. Ainda voltando um pouquinho lá na literatura, que é importante a gente ir buscando esse embasamento, ainda que é um trabalho extremamente desgastante buscar isso na literatura, porque são poucos os trabalhos que refletem esses dados sobre a participação das meninas em STEAM. Inclusive, projetos, poucos são os trabalhos brasileiros, então acabo sempre recorrendo à literatura estrangeira para conhecer as nossas meninas na área de ciências. Então, assim, quem vai produzir esses dados somos nós, né? Somos nós, mulheres cientistas, que estamos pesquisando sobre isso e vamos deixar aí os primeiros trabalhos. Numa pesquisa de 2012, com 6.000 estudantes americanos, olha que interessante, né? Interessante e triste, a quantidade, né, de participação dos homens, né, dos meninos em relação às meninas. Né? Analisando 6.000 estudantes de ensino médio, a preferência pelas carreiras de STEAM são 2,9 vezes maiores para os meninos do que as meninas. Então, fazendo esse levantamento, o menino do ensino médio tem muito mais essas preferências do que as meninas. As mulheres jovens, elas também veem que a ciência e tecnologia elas não são relevantes para suas carreiras. Então, esse é um estudo que mostrou como que as meninas elas se veem pertencentes a essas áreas. E elas não conseguem, quando são, né, dentro das entrevistas, elas não conseguem ver a importância disso e o quanto que elas podem pertencer a essas áreas. E esse último estudo, para a gente finalizar essa parte, né, desse embasamento que eu coloco, teórico, as meninas tendem a preferir as áreas do cuidado e sair um pouco das STEAM,
principalmente pelo fato de não caçar complicações. Olha como isso é cruel. No sentido assim, eu vou ir para uma área que não vai me amolar tanto, eu não vou ter que ficar o tempo todo me fazendo ser percebida. E muitas vezes para não desagradar a própria família. Isso é assim, é de uma crueldade. As meninas preferirem uma área que o pai ou a mãe escolheu pelo fato de não, né, preferir não causar um auê. Então, é extremamente complexo. Dani? Então, Fernanda, assim, você falou que podia, né? Claro, então, eu desejo que a gente faça isso mesmo. Eu estou me atrevendo aqui, mas eu recentemente vi um documentário na Netflix que justamente chama Elas de Ciências, Elas na Ciência, e fala justamente sobre isso, sabe? Sobre o quão é difícil as mulheres estar nesse lugar, o quanto elas sofrem, né? Seja com salários mais baixos, seja a violência simbólica e sexual, né, espaços menores para trabalho. Então, assim, é de uma tristeza muito grande você ter ainda que confrontar com essas realidades, sabe? Então, uma das pesquisadoras, que é até oceanógrafa, ela fala que quando a filha dela foi no laboratório, a menina dela ficou encantada e falou assim, nossa, eu quero ser cientista também. Nesse momento ela abriu a boca a chorar, mas não foi de emoção, foi de tristeza, porque como que a filha dela vai passar por tudo que ela viveu, de sexismo, de perseguição, sabe, de dificuldades no trabalho, de baixos salários, e quanto isso às vezes desestimula e vai de encontro com a sua fala, né? Às vezes as meninas não vão para esse lugar justamente porque, eu vou me encrencar, né? Então eu não quero estar nesse lugar. Mas eu acho que é algo que a gente precisa desconstruir. E ao longo desse documentário, elas vão mostrando, né, que elas lutaram e romperam barreiras. E isso é importante, né, para as meninas e para as mulheres que estão chegando nesse cenário, né. Enfim, é só um lembrete, quem quiser assistir na Netflix, é bem, bem interessante e casa aí com essa fala da Fernanda, tá? Você contando, Dani, me fez lembrar, assim, quando que eu me aproximei para essa temática das meninas em STEAM. Eu estava, acho que isso deve ter sido 2016, 2017, e levei um grupo de estudantes do ensino médio para uma instituição, num grande laboratório de ciência e tecnologia. Eles iriam participar de uma feira internacional, e aí deve que tinha uns 16 jovens do ensino médio. E desses 16, boa parte meninos, porque tinha havido uma seleção, e nessa seleção, como era bem ciências duras, os meninos estavam em maior quantidade. Então, uma das primeiras coisas que me deixou muito triste por estar ali naquele momento foi que, na hora que eu entrei, né, no ônibus assim para levá-los para o lugar, e vi tanto rostinho de meninos, e as meninas lá atrás, num cantinho, aquilo me assustou, né? E me deu aquele choque de realidade, né? Cadê as nossas meninas? Porque lá na escola tem tantas meninas fazendo projeto, mas na hora do destaque para estar numa feira internacional, quem estão aqui são a maioria os meninos. E por que agora nesse ônibus as nossas meninas estão lá no cantinho escondidinha no final? Então, aquilo já foi uma das coisas assim que me fez pensar muito, sabe, sobre os rumos que aquela escola estava tomando. E aí, quando chegamos no laboratório, eles todos ficaram encantados assim com as coisas todas que estavam ali, muito animados. Eram todos estudantes muito ativos. E os meninos começaram a falar, né? Eu quero trabalhar nisso, eu vou ser cientista. E uma menina falou assim: Fernanda, será que eles aceitam mulheres fazendo a limpeza do laboratório? Eu quero muito trabalhar aqui. Então aquilo foi assim, ela não conseguiu se ver igual aos meninos trabalhando ali no laboratório. Ela pensou o quê? Quem sabe eu posso trabalhar fazendo a limpeza do laboratório. Então, aquilo me fez pensar muito, né? Olha que construção que estamos fazendo nessa sociedade nossa em relação à participação delas. E aí a gente começou a mudar muitas coisas nessas escolas que atuávamos para a participação das meninas. Elas precisavam se ver
fazendo ciência. E os meninos também precisavam ceder os espaços a elas, os nossos meninos estavam extremamente empolgados com o processo e simplesmente as calavam. Então, precisou de todo um movimento mesmo. Na hora que você falou, eu lembrei disso, Dani, e acho que, né, isso serve para a gente refletir muito, assim. E aí... Até tem uma outra coisinha também, que eu acho muito interessante quando você fala desse lugar de menino e menina na sala de aula. Quando eu lecionei no Cefet, isso era muito claro, sabe? Eu ia para as turmas de mecânica, mecatrônica, de eletrônica, e tinha muito meninos. Uma sala de 40, eu via 5 meninas, 3 meninas no cantinho, sempre amuadas, né, com muito medo de falar, de dar opiniões, e uma delas até falou, é muito difícil, professora, porque os meninos, eles são muito sexistas, e os professores também, principalmente os professores da parte técnica, né, que acham que a gente não consegue elaborar um projeto sozinha se não tiver num grupo de meninos, né, se a gente faz sozinha, eles perguntam, mas alguém da família deve ter ajudado, seu pai ou seu irmão. Então, a gente sofre muito aqui. Às vezes, dá muita vontade de desistir do curso, né? Em compensação, eu ia para as aulas para as turmas de hotelaria, de química, né? Até química tinha um número razoável de meninos e meninas, né? Mas a hotelaria tinha muita menina, meio ambiente tinha muita menina, né? Então, você vê, assim, essa diferença gritante já no ensino técnico, no ensino médio, profissional, né? E quanto é sofrível ainda para elas naquele lugar, né? São muitas barreiras a se quebrar, a se enfrentar. Perdão, Fernanda, vai lá. Nada, é isso mesmo, Dani. Se você não tivesse falado, eu não tinha lembrado desse caso. E, assim, para mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Na minha forma de fazer divulgação científica com meninas. Então, pode ser que vá contribuir com as nossas alunas aqui também, sabe? Essas reflexões. Agora eu voltei aqui para a gente falar um pouquinho, né, exatamente do que é o tema maior do nosso encontro, né? Eu quero que vocês hoje, que a gente possa refletir sobre as meninas na ciência, conhecendo alguns casos, como que elas têm participado, né? Como é a participação das nossas meninas na ciência? E eu faço essa participação junto com um tanto de outras pessoas através de uma feira de iniciação científica, a FEMIC. Essa feira ela surgiu em 2016. Ela veio de um movimento Matheus Lemense, né? Quem não sabe, eu sou da cidade de Matheus Leme. Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, né? Matheus Leme agora é minha... Eu já quase falo que sou daqui, mas eu sou nascida em Belo Horizonte e vim para cá quando fui fazer a graduação em Ciências Biológicas e por aqui fiquei. E então, quando comecei a lecionar em Matheus Leme, eu fiquei muito encantada com o processo de feira de ciências que acontecia aqui. A primeira escola que eu trabalhei fazia feira de ciências desde a década de 80. Então, era um movimento assim que tudo na escola girava em torno das feiras de ciências. E eles tinham aqueles movimentos lá americanos, da feira de ciências como premiação, dos kits de ciências na escola. Então, lecionar, né, começar a minha carreira dentro dessa escola mudou muito também a minha forma e o modo como eu fiz a minha carreira assim, acadêmica. Então, parte desse movimento, né, de estar nas feiras fez em 2016 a FEMIC nascer. Eu falo que a FEMIC não é um evento, ela é um movimento. Porque o evento a gente faz ele uma vez no ano, ele para, no ano seguinte a gente começa de novo. E ela não. Pela FEMIC a gente tem uma atuação nos calendários das escolas, um processo de incentivo a padronizações de feiras, sistematizações de iniciação científica. Então, ela é um espaço que acontece uma vez no ano, que fecha vários ciclos e começam outros, assim, dentro da educação básica mineira. E ela tem participando da FEMIC desde a educação infantil, então as crianças a partir de 3 anos de idade, até onde for, que a gente tem a FEMIC Júnior, a FEMIC Jovem e a FEMIC Mais. E aí na FEMIC Mais a gente tem toda a diversidade também, assim, em termos de idade, modalidades, e os projetos tanto de ensino, pesquisa e extensão. E aí, então, aqui eu trouxe alguns números,
Coloquei 2021 com um asterisco, porque os dados ainda estão aí em fase de quantificação, né? Os que eu deixei aí em questão de trabalhos e estudantes. Esse ano a gente teve uma queda no número de estudantes, porque os trabalhos foram muito individuais, né? Então, vocês vão perceber que o número de trabalhos em relação a 2020 foi o mesmo, mas diminuiu aí em torno de 150 estudantes pela questão também do ensino remoto. Então, os estudantes acabam preferindo trabalhar sozinhos. E questão de abrangência, a feira ela é muito mais do que estadual, né? Vocês estão percebendo aí que a gente tem participação do país inteiro. Em torno aí de 150 professores esse ano. E aqui eu quantifico para vocês a participação das nossas meninas. Eu tenho muito orgulho em falar isso, porque a FEMIC é a feira nacional com maior participação de meninas. Então, as outras feiras pelo país, né, jamais uma competição, né, mas eu acho que é muito importante a gente mostrar os resultados de um processo. As feiras elas são financiadas por uma chamada nacional do CNPq, e essa chamada ela tem vários itens que exige da coordenação movimentos específicos para a participação das meninas. Então, as feiras elas fazem várias coisas para chamar as meninas. E eu nunca precisei fazer nada específico para chamar as meninas para a FEMIC. Elas estão na FEMIC. Porque o movimento nasce na escola, ele não nasce dentro da nossa feira. Então, se lá na escola elas se sentem pertencentes a esse processo, naturalmente elas vão estar na FEMIC. Então, é importante, eu destaco todo ano, quando a gente vai submeter a chamada para o CNPq, né, quais são as ações, e sempre coloco, mas não precisamos delas, porque elas vêm, elas estão aqui, elas gostam de estar. E aí, essa participação ela acontece tanto na educação infantil quanto lá no ensino médio, né? A educação infantil e anos iniciais é a nossa modalidade júnior, e a modalidade jovem, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Deixa eu abrir o laser aqui, né? Aqui, FEMIC Jovem, FEMIC Júnior. Então, são movimentos. E aí, quando as meninas também estão participando da FEMIC, elas deixam muito isso, sabe? A questão do lugar de falas delas dentro das feiras. Nos movimentos internacionais de feiras de ciências, já teve na nossa história que, né, isso há 50, 60 anos atrás, o movimento das feiras ele é bem antigo, é um dos movimentos que impulsionaram a iniciação científica nas escolas, e principalmente movimentos americanos já aconteceram das meninas não poderem participar das feiras de ciências. Então, elas participavam na escola, mas quando chegava num campeonato estadual, nacional, um menino ia representando essas meninas. Então, assim, olha como o lugar de poder, né? Mesmo no movimento escolar, a nossa história já deixa isso, né? Já deixou isso marcado. E as meninas falam que estar nas feiras de ciências e participar desses processos é um lugar de fala para elas. Vocês vão perceber isso muito aqui nos depoimentos. Por que elas gostam de participar desse movimento? Porque elas têm poder de fala. E, às vezes, dentro da escola, elas têm que se calar para certos assuntos. E um programa que a gente lançou recente, aqui é mesmo fazendo uma propaganda, para que vocês conheçam, está lá no site da FEMIC 2021, nós fizemos um programa, na verdade isso assim, surgiu do dia para a noite, falei assim, não podia deixar de dar fala a essas meninas, né, através da FEMIC, e elas então, 19 delas, contaram as suas histórias num podcast, e é lindo, lindo, lindo de escutar, né, de ver assim, como que elas se empoderam mesmo para participar desse movimento de iniciação científica dentro das suas escolas. Então, um convite para vocês visitarem depois, conhecerem como que é a vivência de cada uma. E vou trazer para vocês alguns dados de um estudo de caso que fiz aqui na cidade de Matheus Leme. Aí, às vezes, fica pensando, por que Matheus Leme? Aí tem duas coisas. Primeiro, porque é uma cidade que eu me relaciono,
enquanto pesquisadora e acompanho, né, a trajetória dessas meninas. E segundo, porque é a cidade do estado de Minas Gerais com maior participação de estudantes em iniciação científica. Eu fiz uma análise documental na minha tese recém-defendida, e quando a gente analisa todas as cidades de Minas Gerais com participação em iniciação científica, em movimentos científicos, Matheus Leme se sobressai bastante, e por isso que ela foi uma cidade, né? Ela é uma cidade de estudo de caso nas pesquisas que eu faço. Claro que isso tem uma implicação com o nosso trabalho da ANPIC dentro da cidade, né? Por existir uma ONG voltada para a iniciação científica, acaba que as escolas daquela região, elas são, né, privilegiadas também dentro desse processo. E aqui eu apresento para você, só para a gente, né, eu gosto muito de colocar as fotos, para a gente entender de que espaço que a gente está falando. Então, são essas 4 escolas que fazem parte do estudo, são 4 escolas, 2 centrais e 2 localizadas em zonas rurais, né, principalmente a Alvina, Alcântara, e a da primeira fotinha, ela fica numa comunidade rural, que chama Serra Azul, aqui em Matheus Leme. Depois tem a Zurita, que é a última da fotinha, que fica num distrito não tão rural, mas também não central, igual as 2 escolas do meio. São escolas que possuem anos finais do ensino fundamental e ensino médio. E as meninas dessas escolas, os meninos e as meninas, possuem participação no mundo todo, assim, envolvendo ciência e tecnologia. Então, eles viajam, fazem intercâmbios mesmo por vários lugares do mundo sobre os projetos que eles desenvolvem. Ana? Fernanda, fiquei curiosa agora, que você falou aí de 2 escolas da zona rural, que eu acredito que esses valores sexistas estão mais presentes, né? Tem uma questão moral aí muito grande, o lugar da mulher. Como que é isso, então? Conta um pouquinho pra gente. Vou contar agora, olha só. Eu trouxe uns casos, deixa eu só... Não, né, daqui 2 slides. Eu fui em cada uma dessas escolas e conversei com todos os projetos de iniciação científica no ano de 2019, que foi o último, né, antes da pandemia, e quando eu fiz o levantamento das pesquisas, para saber como que eles viam a iniciação científica, né? A minha tese não foi uma tese voltada para o gênero, foi voltada para a Feira de Ciências, mas gênero gritou na tese, né? Não tinha como, por uma cidade extremamente envolvida com as meninas envolvidas em ciência. E aí, quando a gente chega em escolas rurais, a gente percebe o quanto os tabus, né, e as regionalidades, aquela regionalidade, aquele patriarcalismo bate nessas meninas o tempo todo. Então, assim, foram histórias bem chocantes e histórias que mostram o quanto elas também estão empoderadas, muito. E elas, né, de alguma forma, elas vão tentando ali driblar suas famílias, a própria escola, para sobressair um pouquinho desse movimento. Acho que eu vou até adiantar aqui um pouquinho. Não, Ana, eu vou só falar essa parte aqui, que nós vamos entrar nos projetinhos. Pode ser? Claro, pode sim, ué. Que aí aqui tem uma parte que eu falo dos anseios das meninas da cidade. Eu pulei um. Sobre esse movimento das feiras. Então, olha que interessante as falas delas. Eu acho que a Feira de Ciências é um meio de se manifestar do jeito que você quiser. Eu acho que a escola nos limita muito. Então, eu utilizo a Feira de Ciências como uma forma de escape. Olha o quanto é forte. Esse foi uma fala de um menino. Embaixo, ficou um ozinho a mais. A Feira de Ciências, para mim, é a melhor coisa que já teve na escola. A menina que fala isso é uma das meninas que representaram o Brasil numa Feira de Ciências Internacional, é uma das meninas mais premiadas que a gente tem nacionalmente em relação a meninas em STEAM. Agora ela já está na graduação, na área de STEAM, né? Não podia ser diferente, e ela tem um protagonismo muito forte na escola de Serra Azul, que é a escola rural, para incentivar outras meninas a participarem também desse movimento de Feira de Ciências. Então, assim, acaba que essa participação delas na ciência dentro da educação básica aproximam também elas, né,
dos desejos, assim, não é que aproxima, desperta nela anseios profissionais envolvendo essas áreas. Eu fiz uma entrevista com elas, com os questionários, elas e eles, né, de um modo geral, os meninos e as meninas das escolas, e buscando entender quais eram os anseios profissionais deles em relação, né, à carreira científica e tudo mais. E aí, essa nuvem de palavras mostra para a gente um pouco de como eles se veem pertencentes. E aí a gente olha para essa nuvem e nós podemos observar, né, que as carreiras em STEAM, elas não aparecem, elas, né, com tanta avidez, assim, eles acabam vendo-se muito, né, em outras áreas. E aí, quando a gente chega na nuvem de palavra das meninas também, que está lá na tese, a gente vai percebendo isso. E tem uma fala de uma menina que mostra o quanto, se o trabalho é desenvolvido na educação básica, o quanto que também aproxima elas dessas áreas, que é esse relato que eu coloco abaixo. Eu sempre gostei de química, mas depois de minha experiência da feira, dentro dessa escola, está tão pequenininho aqui para mim, eu não sei se para vocês está pequenininho também. Deixa eu ler aqui no outro lugar. Eu sempre gostei de química, mas depois de minha experiência na feira dentro dessa disciplina, eu me apaixonei ainda mais. Essa menina que disse isso, hoje ela faz química e é uma das associadas da AMPIC, então ela está super envolvida nas feiras de ciências, nesse movimento todo. E aqui a participação, tanto no ensino fundamental e ensino médio, eu coloquei esse gráfico para a gente refletir isso dentro das escolas, né? Aquele outro que eu mostrei dentro da FEMIC. Aí a FEMIC considerando todo o país. Aqui dentro dessas escolas, que a gente vai conhecer um pouquinho aí, né, especificamente dos projetos envolvendo feminismo. Então, no ensino médio, a participação delas é maior do que a dos meninos, né? E no ensino fundamental começa a acontecer um equilíbrio em determinadas áreas, né? Mas elas ainda se sobrepõem. Agora, esse gráfico, ele mostra a participação geral ali dentro dos trabalhos de iniciação científica. Agora, quando se trata, né, às vezes, de premiação ou realmente estar no ensino superior nessas áreas, elas diminuem, elas se perdem nesse caminho. Então, é um dado que a gente ainda precisa averiguar mais, assim, para se aproximar. Aqui eu trouxe para vocês uma parte falando de um projeto que é o Elas Consciência, né, que eu falei lá atrás que a gente foi financiado, e o que a gente percebe que esses movimentos, né, não somos somente nós que estamos discutindo isso, né? Nós, eu falo assim, enquanto cientistas, mas diversos setores da sociedade têm percebido, tanto que há algumas empresas fazendo essas campanhas publicitárias de fomento, ações de meninas em ciência. Então, há algum modismo também, né? Não é que todos estão ali por trás disso porque acreditam nisso. Por haver um certo modismo, acabam-se todos, né, aproximando desse momento, o que também é bom para fortalecer, né, desde que haja um certo cuidado assim, de como isso é colocado. E aí teve uma chamada, que é essa chamada que eu falei lá atrás, a do CNPq, em 2018, para a participação dessas meninas, e aí nós começamos esse movimento, e tem uma foto linda aqui das meninas participantes dessa chamada, elas no ano de 2019, na FEMIC. Tem um link de um vídeo, eu vou colocar esse link aqui no chat, para quando vocês puderem, coloquei aqui, vocês assistirem, conta um pouquinho da história, né, desse projeto e como que foi a participação dessas meninas em ciências. Aí, essa foi a primeira chamada única, não teve recurso para a continuidade dela, para apoiar as meninas em STEAM no Brasil. Então, olha o quão tardio isso foi, 2018. A primeira ação institucional, né, política, em termos de Ministério de Ciência e Tecnologia, para a participação de meninas em STEAM. E aí essas meninas, né, elas estiveram participando desse processo, e a gente conta um pouquinho da trajetória delas aí dentro do Elas Consciência. Foi um projeto que a gente dividiu as meninas em grupos, e as meninas, então, elas pesquisaram em áreas diferentes
das STEAMs. Então, tinha um projeto de astronomia, que se chamava Elas Entre as Estrelas, um projeto de física chamado Maleta do Conhecimento, onde essas meninas, elas desenvolveram vários artefatos científicos para levar o ensino de física para dentro de suas escolas. Foi interessante esse projeto, que as meninas, elas não queriam fazer pesquisa somente para si, né? Há muita aplicabilidade, assim, na educação básica, né? Os alunos querem fazer algo que dê retorno rápido. Né? Na escola tem muito disso. Eu quero fazer algo que rapidinho ali eu já vou ver um produto, eu já vou ver aquilo ali acontecendo. Então, nesse projeto de física, elas construíram uma grande maleta que tinha várias coisas ali que permitia os professores fazer a iniciação científica com física. O terceiro projeto foi esse de matemática, que foi um aplicativo muito interessante esse projeto, porque foi feito com meninas do 8º ano. Então, elas estavam iniciando, né, essa parte toda envolvendo estudo de biologia, física, química, em questões tecnológicas. E uma coisa muito forte nesse projeto é que as próprias meninas tiveram muito que tomar cuidado com as suas próprias famílias, assim, elas motivavam as meninas a participarem, mas aquele motivar que duvida, né? Será que elas estão no caminho certo? Então, a gente o tempo todo teve que ter um trabalho com a família, porque fazer um aplicativo parecia algo voltado para os meninos, para aquelas famílias. Então, por muitas vezes, a gente escutou assim, mas cadê os meninos do projeto? Né? Essa parte, elas vão cuidar do layout, os meninos vão cuidar da parte tecnológica, né? Coisas no sentido assim, na hora que chegar na matemática, vai ter algum menino para ajudar? E elas também, de alguma forma, acreditavam nisso. Então, houve todo um movimento necessário para essa desconstrução. E quando o aplicativo saiu, assim, elas se sentiram muito orgulhosas de fazer parte desse movimento. Um de química, que foi um projeto muito grande, envolvendo a química do IP, então teve pesquisas com espectrometria de massa, que são aparelhos assim extremamente tecnológicos, que necessitam assim de muitos aparatos de matemática, física e química. Um projeto, esse segundo aí, o Florescer em Tecnologia, ele foi da área rural, né? Então foram das meninas lá do Alvino, e foi fantástico o que elas desejaram pesquisar, porque a gente não levantava, né? Não trazia uma pesquisa pronta, elas tinham que buscar uma pesquisa daquilo que elas desejavam entender, pesquisar mais. E aí como Serra Azul é um distrito extremamente agrícola, e muito forte a plantação de flores, né? As flores todas daí de Belo Horizonte vêm de cá, viu, gente? Então, assim, muita estufa, muita plantação, muita tecnologia não, né? Muitos aparatos, assim, envolvendo a própria subsistência das famílias. Essas meninas quiseram desenvolver um sistema que melhoraria a criação, né? O cultivo das flores ali nas suas... Né, para as pessoas daquela região. Então, por isso o projeto Florescer em Tecnologia. Então, elas trabalharam com estufas para poder fazer sistemas mais tecnológicos assim para as plantas. E aí vocês imaginam isso, né, chegando numa comunidade rural. De repente, alguma menina chegando ali para um agricultor e falando com ele que ela tem uma tecnologia que vai melhorar o cultivo de suas flores, né? Assusta, incomoda, pergunta cadê os meninos. Então, de tudo isso aconteceu, assim. Eu fico imaginando, porque há uma rejeição natural do ser humano em relação à tecnologia, né? Então, tipo assim, aplicativo, o que é isso? Né? Deve ter sido primeiro a estranheza, né? Então, explicar o que é um aplicativo. Esse feriado eu tive no distrito de Tabuleiro. Então, a moça do restaurante, uma amiga minha, queria passar no QR Code em vez de Pix. Ela teve, tipo assim, não, aqui é cartão de débito. Só tem débito. Então, tipo assim, tem aquela coisa que, tipo assim, eu aprendi a fazer tal coisa, então vai ser essa coisa pro resto da vida, né? Então, imagino o que não foi, né? Eu travei, gente. Não, só o microfone ficou desligado. Agora tá ok, Fernanda.
Fernanda? Ih. Aí voltou. Acho que ela está voltando. Fernanda? Será que ela caiu? Deixa eu ver se ela está mandando. Foi eu, né? Voltou, Fernanda? Voltei. Eu coloquei para rotear aqui. O Teams, ele faz isso comigo, sabe? Não, ele Mas faz. vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo, Fernanda, pode ir lá. Então, tá. Eu fiquei paradinha, que eu disse, vou esperar, que é sempre assim que fica, né? Dani, você estava falando, Ana, né, do QR Code, eu escutei até aí. Então, tá. Não, eu tô falando que a moça do restaurante, a moça não, a senhora, a dona do restaurante, tipo assim, não, aqui é só cartão de débito, então só vai passar débito. Não aceita, mesmo que a maquininha oferece outra tecnologia, outra coisa, e que o QR Code também é uma coisa, uma ação débito, para ela, tipo assim, não, é débito, débito se faz de tal jeito, então é assim que tem que ser. Sim. Quando a gente foi porque o projeto teve todo um protótipo, né, construído, e aí ele precisava ser aplicado numa estufa, né, para a gente conhecer ali o processo, né, pelo menos uma parte da estufa. E aí um dos agricultores que a gente foi conversar, ele pegou e falou assim, não, né, vocês todas aí, inclusive assim, fomos nós, pesquisadoras, Glaucia, Vilane, junto, mas eles colocaram no sentido assim, mas o que vai me atestar que vocês estão fazendo algo que vai nos garantir, assim, que vocês não vão chegar aqui e matar nossas flores todas, né? Então, há também aquela dúvida, que eu não sei se talvez fôssemos meninos, né? Se seria exatamente dessa forma, mas precisou de ele certificar que a nossa ciência era válida para dar crédito ao que estávamos querendo fazer. Então, isso foi bem ruim, assim. O último projeto dos 6, que fez parte do Elas Consciência, ele teve a participação de 3 meninas universitárias, e elas fizeram um levantamento sobre as participações das mulheres mineiras em feiras de ciência, não, em STEAM, do modo geral. Também um projeto bem legal, logo, logo aí sai uma publicação sobre ele. E aqui são os projetos que eu trouxe, assim, que eu selecionei para a gente entender um pouquinho sobre esses desafios das meninas, né, as experiências e vivências delas em STEAM. Eu selecionei 2 escolas, que são exatamente as 2 escolas que não são centrais, né, o Alvina Alcântara, que é a escola do distrito de Serra Azul, e o Manuel Antônio de Souza, que é em Azurita. E lá eu observei 4 projetos com uma pauta feminista muito, muito forte. E aquilo me chamou bastante atenção. Por que essas meninas, né, o que levou essas meninas a escolherem essas pautas feministas para as feiras de ciências? E como será que a escola viu isso, os colegas viram isso? E aí o primeiro projeto foi esse Flor de Lótus. É um projeto lá da Escola Rural. E o que fez as meninas e os meninos, era um projeto misto, escolherem o tema, foi o debate de uma professora em sala de aula. E em todos os 4 que estavam voltados para a pauta feminista, precisou de um professor, sabe? Então, o papel nosso. Então, foram projetos que eu tenho certeza que, se não tivesse tido um professor ali mediando, né, professoras, inclusive, que muitas vezes de fora da escola, mais atualizadas, talvez os alunos não tivessem tido essa oportunidade. E aí eles falaram assim, a gente escolheu o tema porque na nossa turma, no 3º ano, a gente teve muito debate sobre aborto. E no Brasil, o aborto é permitido no caso de estupro. E aí a gente pensou, a gente deveria diminuir os casos de aborto, diminuir os casos de estupro. E teve a ideia do projeto para a Agrotec. A Agrotec é a feira de ciências que eles possuem na escola. Então, eu percebi o aborto nesse projeto sendo colocado muito pelo lado, voltado bem pelo lado religioso, né? Vamos pensar que isso aqui é uma escola extremamente, uma escola pequena, uma escola da área rural, e como essa professora levou o tema aborto em diversos aspectos,
né? Não só ali como eles eram acostumados a receber dentro da escola, aquilo gerou muita polêmica ali naquela turma de terceiro ano, e surgiu o Flor de Lótus. O Flor de Lótus, eles iniciaram o ano, então, com o projeto, e eles começaram com uma entrevista. Na verdade, começaram com questionário e depois tiveram entrevistas. E olha como que é fantástico da gente perceber isso. Dentro da escola, o caminho metodológico, né? Então, primeiro eles quiseram o quê? Vamos saber o problema. Então, eles fizeram uma entrevista com 53 alunas e professoras da escola. Ficaram de fora somente 8, né? Então, achei assim, que eles conseguiram um número amostral incrível. Assim, nós não conseguimos isso. E eles conseguiram ali por quê? Quem estava propondo a pesquisa? Os próprios discentes. Então, há essa querência, né, em participar. E aí eles observaram que as próprias colegas e professoras, olha, 13 das respondentes já tinham sofrido algum tipo de violência ou assédio sexual. E nessa ocasião, eles não tinham discutido o que era violência e assédio sexual. Então, eles mesmos, durante a entrevista, eu fui percebendo que eles sabiam que esses números eram maiores. Porque, naquele momento, muitos deles relataram que não sabiam o que era exatamente um assédio. Então, possivelmente, esses 13 foram assédios realmente físicos, né? Que aquelas meninas realmente conseguiram se perceber ali que tinham sido assediadas. E 4 relataram que isso aconteceu por pessoas das suas famílias. Vamos lembrar que há ainda uma outra coisa em relação a esses números. Estou lembrando exatamente conforme os alunos, né, na pesquisa relataram. O medo de falar também. Ainda que era uma pesquisa anônima, certamente muitas das meninas, por ser uma pesquisa escolar, tiveram, né, vamos dizer, omitiram dados. E aí, com esse resultado que esses garotos e garotas tiveram, eles fizeram um aplicativo que é o Flor de Lótus. E o aplicativo é super usado até hoje, né? Isso foi 2019, aqui na região. Então, nesse aplicativo, as meninas, as professoras, as mulheres em geral, né, da cidade, do distrito, elas conversam sobre feminismo. E aí é uma espécie de grupo, né, de união. Então, daí sai participação delas em projetos outros, sai a participação dela em movimentos como andar de bicicleta, sabe? Coisas assim, que elas se unem para poder fazer parte do processo. Então, esse projeto, ele mostra muito para a gente protagonismo juvenil. Eu tenho certeza que se não tivesse tido a professora discutindo sobre essa pauta, não tivesse tido a Agrotec, que é a feira que eles precisaram, né, se desenvolver para fazer o projeto, talvez isso nunca tivesse acontecido. Então, é os movimentos que construímos na escola que possibilitam essas coisas todas surgirem. Tem mais um projeto nessa escola também que chamou a atenção, que foi o projeto Violência Sexual e Violência Doméstica. Olha o relato forte. A gente fez uma redação para a professora de português falando sobre feminicídio. E aí foi um tema que gerou muito reboliço na sala de aula. Assim, porque agora a lei mudou. Agora ele é um crime hediondo. Aí a gente foi fazendo uma redação e foi se interessando. Aí, quando chegou o dia da feira, eu queria fazer o trabalho sozinha. Mas aí eu pensei assim, vou chamar outras pessoas. Aí eu pensei nos meninos, porque eu converso muito com eles. Aí a gente começou. Seguindo a conversa com essa menina, o que fez ela chamar os meninos foi o fato delas, né, obviamente por ela ter eles ali como colegas, mas foi para atestar o desejo delas, dessa menina especificamente, de falar sobre o assunto. Ela não foi bem aceita por falar de feminicídio. Então, o projeto dela passou por um processo de exclusão se ela estivesse ali sozinha. Então, isso no ano anterior, né? Deixa eu ser mais clara. No ano anterior, ela quis falar sobre o assunto e apresentou o projeto. Por ela estar sozinha naquele projeto, ela não foi aceita, né? E por outras questões, né? Claro, envolvendo aí o machismo. Então, nesse ano de 2019, ela
chamou os meninos para participar, porque, né, de alguma forma, o que ela quis dizer ali, né, que eu conversava muito com eles, é no sentido assim, participa comigo, né, você participa aqui, a gente vai junto e você me ajuda a falar de algo que eu desejo. E aí, então, o projeto pôde ser apresentado no ano de 2019. O que impede as meninas, muitas vezes, a falar e fazer projetos envolvendo a pauta feminista são as próprias famílias e, às vezes, o quanto os nossos professores ainda precisam de formação continuada. Eles têm medo dessas meninas de serem, de alguma forma, apedrejadas pelo público. No sentido assim, eu vou colocar uma menina ali do primeiro ano do ensino médio falando disso na feira, ela pode ser atacada durante a feira, então é melhor eu podá-la. Né? Eu deixo essa menina de fora e aí eu evito qualquer um tipo de problema. E ela precisou, então, estar com outros para poder ter o seu lugar de fala. Uma situação interessante, aí, trazendo os dados desse projeto, mas olha o que fantástico também foram, depois que eles conseguiram, né, pertencer ao processo. Eles fizeram uma entrevista na escola com 70 meninos e 70 meninas, para poder saber, foi uma enquete, na verdade, aqui não um questionário, para poder saber quanto eles sabiam, né, sobre a questão da violência sexual e da violência doméstica. E os dados deles, muito bem tabulados, assim, para um projeto de ensino médio, o desconhecimento em relação às leis do assédio e violência contra a mulher. E ela coloca muito no seu trabalho que as meninas percebem o assédio sexual somente quando há penetração. Então, isso é muito forte dentro do ensino médio, né? E a gente precisa discutir muito isso com as nossas meninas. Então, ela voltou às ações do projeto depois dessa enquete para poder, então, fazer divulgação científica na Feira de Ciências sobre o que realmente é assédio. Então, a pesquisa traz um tanto de aparatos, tem revistinhas, tinha cartazes, eles fizeram uma espécie de folder educativo falando para as meninas, né, para os meninos, o que era um assédio sexual, assim, né, para tirar esse mito, né, que é só mesmo a penetração. Inclusive, eu tô assistindo uma série na Netflix, Made, vocês devem ter ouvido falar. Tem alguns problemas e tudo a série, mas não toda ela é legalzinha, assim. E tem uma coisa que a protagonista, ela não entendia, que ela sofria assédio sexual, mesmo que o marido não tenha batido nela ainda, mesmo que ele não tenha estuprado ainda, mas ela sofria, porque ele era violento, ele quebrava as coisas, ele tomou o cartão dela de débito, então foi um assédio, assim, patrimonial também, e ela não sabia que isso era assédio. Ela não sabia. Para ela, o assédio é o ato em si, igual as meninas estavam falando aí, né? Então, a série vem mostrando que existem esses outros tipos de assédio que também gera a ideia do assédio sexual, né? De uma forma em geral. E é bem interessante, né? E é legal ver isso numa série, porque hoje em dia a juventude ela tem consumido muito séries, né? Ela tem visto muito séries. Então, é interessante que essas meninas, né, vejam esses relatos e vejam nas séries, né, que esse assédio vai além, né, do ato propriamente prático, né, do ato prático, não sei, né, porque existem os outros assédios patrimonial, simbólico, enfim, né. Sim. E eu acho também que, muitas vezes, né, quando eu coloco assim, foram atitudes e engajamentos políticos, esse projeto e esse movimento que essa menina, junto com seus 2 colegas que entraram no projeto para deixá-la ter voz, o que eles fizeram, de alguma forma, foi uma cutucada na escola, porque a escola não discutia sobre isso, né? Então, as aulas de educação sexual, elas não tinham esse lado político-social, elas tinham um lado muito biologizante, assim, né? Que é muito comum mesmo, só na educação sexual, que é tratada dentro das escolas. E vale lembrar também o ano, né? 2019, a gente estava extremamente com problemas assim envolvendo esses assuntos, né? Repolítica, estava tudo muito. Continuamos, mas foi um ano muito forte, né? 2018 e 2019, assim, em relação a isso. E aí, numa cidade menor, vocês imaginam isso
quanto foi forte, né? Um outro projeto, né, que foi o terceiro, no caso, com essa pauta feminista, esse projeto me chamou bastante atenção também sobre por que as meninas, né, estavam ali fazendo aquela pesquisa, e ali eu vi 3 meninas extremamente decididas, assim, sabe? E elas lutaram muito para ter o direito de falar o que elas queriam na Feira de Ciências. Esse projeto chamava Somos Mulheres, devemos ter a mesma valorização que os homens. Era um trabalho de revisão bibliográfica, e aí elas fizeram uma revisão bibliográfica com a Bibi Aixa, Elisa Samúdia, Maria da Penha, e com a professora que tinha, uma professora que 2 anos antes tinha sido morta pelo marido, e o corpo jogado numa ponte perto da escola. Então, na época, quando isso aconteceu, a escola, né, vocês imaginam o quanto isso foi doloroso, assim, para os alunos de ensino médio, né, verem a professora que eles gostavam tanto passando por aquela situação. E essas meninas, então, começaram a se aproximar, né, e buscar, né, informação sobre o assunto a partir desse episódio, e elas trouxeram a história da sua professora para a Feira de Ciências, junto com a Bibi Aixa, Elisa Samúdia, Maria da Penha. E vocês imaginam o quanto deve ter sido difícil para elas fazer isso numa cidade pequena, porque as pessoas sabiam quem que era o marido, né? Então, o pertencimento. Então, uma das coisas assim que a gente percebe nesse movimento, que para elas terem essa fala nesses 3 projetos, muita coisa já tinha acontecido nessas escolas, porque se a gente vai para outros movimentos, as pautas feministas não acontecem com frequência nas feiras de ciências. Então, projetos como esse, né, vão mostrando o quanto que é um caminho longo, assim, a gente ir discutindo, né, sobre isso. Tanto que elas foram proibidas de citar o nome da professora, elas não podiam, né, vários aspectos, assim, tinham que ser calados, porque, né, enfim, uma cidade pequena. E para a gente ir fechando, que eu quero ouvir vocês, assim, que eu acho que a gente fica muito, né, são provocações que eu fui trazendo. Eu coloco muito sobre o papel da escola como fomentadora dessas reflexões e consciência crítica, assim. E um autor, né, que me chamou muita atenção e que serviu muito de base para esse estudo de caso que fiz, ele traz, né, uma citação, assim, deles que eu gosto muito, que é essa que a gente não pode se furtar da promoção destes debates em seu contexto, né, de modo a contribuir para o aprovisionamento da comunidade com os conhecimentos necessários e superação das realidades de submissão à violência. Só podemos construir um movimento feminista forte se a gente começar lá na escola, na educação infantil. Então, assim, estamos crescendo muito nesse movimento dentro do ensino superior, mas esse movimento ainda é muito pequeno na educação básica. Eu vejo na nossa formação de professores, né, o quanto as nossas alunas da FAI, as nossas alunas da UENG, elas estão imbuídas nesse debate, mas também vejo o quanto as nossas professoras se calam quando chegam dentro das escolas, né? Elas se calam por uma gestão machista, por uma escola machista, uma comunidade machista. Então, nós só vamos conseguir realmente mudar isso se o que a gente faz aqui no ensino superior chegar lá embaixo. Lá embaixo não, que a gente está todo mundo junto na mesma linha, né? Perdão, mas chegar nesses espaços pelo qual a gente, né, está formando assim, cidadãos mesmo. E reconhecer a ciência como parte disso, os nossos movimentos, né, de iniciação científica e as feiras de ciências, elas têm se tornado, no decorrer das suas histórias, um lugar de libertação, né? Eu cito Arroio por falar dessa libertação que a gente tanto precisa. Então, quando a gente leva a Feira de Ciências e deixa que as nossas alunas falem, não tenhamos dúvidas que elas vão falar sobre o que elas vivem e o que elas necessitam para estar no mundo de uma forma melhor. Então, é um espaço de libertação, né? Deixar as nossas alunas falar e não calá-las nunca e nem
exigir que tenha uma figura masculina do lado para que elas possam estar ali, né? A gente já viu isso demais na nossa história, né? Que mudemos isso o quanto antes, né? É isso, né? Eu deixei aqui as referências, vou parar de compartilhar para ver se vocês... A gente abriu um pouquinho aqui. Ai, Fernanda, que riqueza. Eu tinha 1 milhão de coisas para falar e eu fiquei pensando nessa palestra tanto. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu vou levar a voz das meninas, sabe? O que elas fizeram, como que esse movimento acontece na escola, assim. A gente tem que discutir mais. Nossa, de uma riqueza, assim, eu estou impressionada. Nós estamos aqui trocando figurinhas aqui, falando, gente, a gente precisa desses dados da Fernanda, sabe? Você precisa publicizar isso, Fernanda. Você precisa... Uai, tem um livro aí que está saindo, isso é o nosso canal. Pois é, isso que eu estou Tá falando. tudo muito recente, né, Dani? Eu acredito que essas coisas vão estar no livro, né, Fernanda? Isso precisa. Enfim, você tem que publicizar isso, é muita coisa linda, muita coisa boa. Você tem muito material, né, para divulgar, para dar voz a essas meninas. E é muito bacana, porque você falou uma coisa muito importante aí no final, né? Às vezes a academia ela se fecha muito para si e as coisas não chegam na ponta da lança, né? Que é a educação básica. E é muito legal esse projeto da AMPIC, da FEMIC, né, que vocês fazem isso. E você aponta ali questões que são muito sérias, né? O quanto que as meninas às vezes são deixadas de lado das ciências duras. Não quer dizer que elas não façam ciência, né? Nós aqui fazemos ciência, antropologia, história, sociologia, pedagogia, mas existem ciências duras em que nós não estamos, né? E aí, eu e a professora Renata, também de Texturas de Nós, professora de Ibirité, nós somos convidadas a também palestrar na FEMIC, falando um pouquinho desse histórico das mulheres na ciência, e a gente já vê isso, né, desde o século XVI, XVII, essa perseguição da mulher que explora, que pesquisa, que tem um protagonismo, né, que é aquele chamado caça às bruxas, né, do tempo do medievo. Então essas mulheres são caçadas, são perseguidas, né, são invisibilizadas, são mortas, e como que no renascer, assim, das luzes, né, do iluminismo, elas também estavam ali presentes fazendo ciências, discutindo, mas os nomes não aparecem, né, é sempre o marido, é sempre o pai, é sempre o filho, sabendo que elas são a protagonista daquelas pesquisas, né? Foram elas que descobriram cometas, foram elas que traduziram obras para outros cantos, né, da Europa, e como que isso não é dito, não é falado, não é explicitado, é escondido na história. E aí a gente vem para os dias atuais e vê as meninas também se escondendo, porque não é lugar, é como se a sociedade falava, não é o seu lugar, né? Por mais que a gente tenha, assim, as mulheres pilotando avião, as mulheres, né, foram para a guerra ser tanquistas, as mulheres que, né, têm uma independência, ainda assim, nós ainda somos invisibilizadas nesses lugares, né? Podemos até estar, mas sofremos, né, vários assédios, desde financeiros até mesmo sexual. E como que nós somos moldadas a esse lugar do cuidado, né, do care. Então, você vai brincar de casinha, você vai fazer comidinha, não, computador é para menino, né, então você vai numa loja de brinquedos e aí você vê uma infinidade de super-heróis para meninos e infinidade de bonecas para meninas, né, então você já tem isso desde a tenridade sendo moldado. E quando elas tentam assumir esse protagonismo, tem que estar com um coletivo de meninos perto, para dar voz para elas. Inclusive, esse último relato que você fala, né, da garota que queria falar do feminicídio, mas teve que vir com um coletivo de meninos, tipo, como para resguardar ela ali. Então, é muito complicado, mas eu vejo projetos assim como sementinhas sendo plantadas, sabe? E isso, por mais que a gente traga aqui esses desafios, é também uma alegria muito grande, porque a gente consegue ver que é uma sementinha sendo plantada, que é uma possibilidade, então, de as meninas
tentarem, né, romper essas bolhas, romper esses lugares que é tão dado para os meninos, né? Mas, Fernanda, você ia falar, depois eu passo também a palavra, né, para todo mundo. É recente, eu não vou citar lugares, né, para guardar as pessoas que estão envolvidas, mas houve um movimento envolvendo Feira de Ciências, onde 3 meninas tinham um projeto de engenharia muito bom, assim, muito bom, envolvendo a inclusão. E na hora de estar na feira para apresentar os projetos, elas não puderam ir porque as famílias não autorizaram, uma vez que elas teriam que dormir fora de casa. Eram meninas duas de 14 anos, uma de 15. E aí a família, por não deixar essas meninas dormir fora de casa para apresentar o projeto, a escola preferiu colocar 3 meninos no lugar. E esses 3 meninos, então, receberam, né, a autoria de graça ali do projeto e foram matriculados, né, inscritos na feira para apresentar a pesquisa. Só que a Feira de Ciências não vai saber isso. A gente recebe as inscrições, é quem está ali como autor que você, né, vai receber aquilo como autoria. E aí uma menina, elas se calaram, né, com medo ali da escola, da família, mas daí uma menina resolveu se manifestar, assim, anonimamente à feira, né, falando que ela era uma das autoras, e não aqueles meninos que estavam ali. E a Feira de Ciências, né, obviamente precisou se posicionar e fazer toda uma reflexão sobre esse assunto, mas as outras 2 meninas preferiram omitir e não foram junto com as colegas. Então, assim, olha, de novo, o que aconteceu lá atrás, né, quando as pesquisas eram feitas por elas, mas ia o pai, e o irmão e o marido, por não estar. E as famílias, mesmo assim, não concordaram. E o projeto, ele está dormindo. Eu falo que ele não finalizou, ele está dormindo, porque elas precisam completar 18 anos ou talvez casarem, né, para sair, para apresentar uma pesquisa. Pensa no quanto isso é cruel, assim, com essas meninas. Nossa, muito cruel. Muito, muito. E a gente vê que você está atuando num lugar que ainda tem resquícios muito fortes, né, dessa falta de cosmopolismo, digamos assim. Então, está tudo muito ali arraigado em ideias patriarcais, que é difícil romper, né? E aí a mulher, ela tem esses 2 momentos. Se ela quer uma liberdade do pai, ela cai, então, ali no marido, né? Que tipo de liberdade é essa? Né? Que liberdade nós estamos tendo nesse sentido? Então, é muito complexo, mas é muito importante também esse debate, sabe? Levar esse debate para essas meninas. Acho que faz toda a diferença, assim. Mônica está ali mostrando para a gente que é maternar, pesquisar, trabalhar. Faz parte, né, Mônica? Faz parte, faz parte. Fernanda, maravilhoso a apresentação. Lembrei de um pouco da trajetória pessoal minha, que eu cursei engenharia, e aí, de lembrança, assim, do meu 3º ano, da escolha, engenharia, né, é isso mesmo. Depois a sala de aula, maioria dos professores homens, né? Fiz uma iniciação científica como professora mulher na faculdade, e depois trabalhar, né? Exercer a profissão numa empresa também, assim, uma multinacional. Tinha projetos STEM, eu participava também, sabe? Lembrei de tanta coisa. Já vou, filha. Achei legal. E agora, na faculdade, na graduação, eu estou tendo aulas, tá aqui nessa página, de matemática, ensino de frações, e eu estou achando, assim, sensacional, sabe? Pensando, gente, será que é por aí que eu vou, né? Um pouco dessa veia do que eu já venho, né? Que já é da minha formação. Querendo de incentivar, não incentivar, na verdade, é de contribuir para que as meninas não se sintam fora disso, sabe? Porque que venha naturalmente de quem vier, né? Das meninas, dos meninos e tal. Mas que contribuir para que elas não sejam excluídas, sabe? Adorei. Obrigada pela sua presença, pela participação. Eu agradeço, Mônica.
Já temos mais mãozinha. Fernanda, você quer falar? Não, ia chamar a Lorena mesmo. Lorena e depois a Ju para falar aqui um pouquinho. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta, assim. Também gostei muito da apresentação, achei assim incrível. E eu queria saber como que foi a recepção das pessoas. Na verdade, duas perguntas, né? Assim, você até falou um pouco sobre isso, só que eu queria que você comentasse um pouco mais como que foi, tipo, a estratégia também para possibilitar que esses temas fossem discutidos nesses espaços, porque, por exemplo, eu estou em Divinópolis, né, que é uma cidade interior, assim, e é uma cidade que é muito forte, uma cultura de proibir determinados assuntos. Tem, ao mesmo tempo que tem movimentos muito fortes, também tem uma oposição de se discutir essas questões, sabe? De modo que, às vezes, a gente tem que ter cuidado até as palavras que a gente vai utilizar. Por exemplo, feminismo, público LGBT, QIA+. Então, assim, queria ver qual que foi a estratégia que vocês conseguiram aí para tornar isso possível, né, assim. Eu não sei nem se tem uma estratégia, sabe? Eu acho que tem um movimento de luta, assim, de resistência. Então, muitas vezes, porque se existisse uma estratégia, a gente não estaria vivendo essas situações, né? Que estamos ali nesses projetos específicos. Mas muito do que eu vejo, assim, nessas escolas, né? Que estão permitindo esse movimento acontecer, ainda que necessitando de certos suportes, né, para que eles aconteçam, fazendo valer o que é nosso de direito. Então, assim, eu sempre vejo professoras muito engajadas. Então, é aquela hora que sempre tem alguém para defender. Então, infelizmente, a estratégia que tem é um ponto de apoio. E quando a escola não tem essa pessoa que é ponto de apoio, esses projetos morrem. Então, é a hora que 3 meninas têm um projeto roubado, né? Roubado, não sei nem se é a melhor palavra, mas né, nesse último caso, e que uma feira de ciências não aceita que aqueles 3 meninos que foram colocados são autores, ou na hora que um e-mail de uma menina, né, relatando um caso é lido, porque ele poderia muito bem ter sido ignorado por alguém, né? Ou na hora que essa menina que deseja ali falar sobre a sua professora, que numa comunidade ali em torno de 4.000 pessoas, que todo mundo sabe quem que foi o marido, né, mas que permite que essa menina fale, claro, colocando vários empecilhos, mas esses empecilhos também eles são educativos, assim, sabe, até para pensar, né, por que eu não posso falar o nome dessa professora? Aí vem aquela coisa, porque pode ser que um familiar do marido venha aqui na escola visitar, né? Então, cuidados. Então, acho que o que permite isso acontecer são os suportes. Então, são professoras que vão mostrar. E eu já vi muito isso assim na FEMIC, né? Nas outras feiras nacionais que acontecem. A coordenação não permitindo de modo algum alguma diferenciação. Então, na hora ali de selecionar as meninas para participarem, selecionar os meninos, ter todo esse cuidado, e não é o cuidado no sentido assim, eu não vou olhar se é menino ou se é menina. Não, a gente tem que olhar sim. Na hora de selecionar um projeto, a gente precisa olhar sim se é de menino ou de menina. E quando é um projeto com pauta feminista, ou que traz esses assuntos, eu preciso olhar para o rostinho delas e ver se elas estão ali realmente, né, como elas deviam estar. Então, acho que é isso, sabe, Lorena? É ser fortes. E, às vezes, isso nos incomoda também, é chato, vou ser bem sincera, sabe? É ruim ser sempre o suporte, sabe? O tempo todo você tem que se atestar. E, às vezes, a gente, enquanto professor, nós somos mal vistas, assim, pelos colegas, né? Então, muitas vezes, eu fui rotulada como louca, né, ou como alguém que não tem o que fazer, acho que isso rola muito, né, você não tem mais nada para fazer, não, né, por que você está inventando coisa aqui? E isso incomoda, mas, né, sobrevivemos. E ainda bem que temos, né, professoras e professores que põem, né, para frente. E tem muita coisa para fazer e agarra mais uma coisa para fazer. É sempre Sim. muito importante. E dá medo, né, Dani? Muitas vezes, assim, na hora de escrever a minha tese e colocar o caso dessa professora, eu senti medo.
Eu senti medo, porque, né, tem um tanto de pessoas ali por trás que podem questionar aquilo. Então, gera medo, gera incômodo. Mas, né, vamos seguindo, né? Não podemos ser caladas. Verdade. Isso é o que fazer, né? Assim, às vezes é colocado muito gênero, questões de gênero, como algo complementar, mas na verdade é a principal, é tão importante quanto, né, as outras questões. E, na verdade, isso ajuda a gente compreender toda uma dinâmica de relações ali, né? Então, muito bom escutar você, assim, e é forte, né, escutar isso que você disse também. Nós temos 2 pontos muito interessantes que a Fernanda trouxe. Que ela fala que ciência é poder, né? Gênero também é poder. Então, você tem 2 coisas linkadas aí, gênero e ciência, como sendo algo de poder. Por isso, dessa exclusão aí, muito forte, né? Das meninas, desses 2 lugares de poder, né? Ju, tem Kelly, tem Rai, mas Fernanda quer falar? Não, pode ir, eu quero escutar vocês agora. Vai lá, Ju, Kelly, depois a Rai. Fernanda, primeiro te parabenizar, né? Nossa, que sensacional. Eu tô aqui babando. A Dani sabe que eu gosto desse trabalho que vem da base, que vem do início, né? Eu acho que é fundamental. Você usa muito o termo movimento, e eu acho que a gente é bem isso mesmo, né, Fernanda? Tipo, a gente movimenta, mas a gente nem sabe, a gente sabe que nem vai ter uma mudança assim, que é para agora, mas quando a gente faz o movimento, a gente sabe também que esse movimento ele é significativo, né? Eu fico imaginando aqui o tanto de meninas que você conseguiu mobilizar, ou que o projeto conseguiu mobilizar, pensando numa perspectiva diferente, né? Tipo, olha, não precisa ser assim, eu posso ir para outro caminho e tal. E aí eu já venho com as outras mulheres, né? As outras bruxas que nos antecederam, que estavam na trincheira no começo, sabe? E eu me vejo também como essas mulheres. E eu vejo as mulheres que estão comigo também como essas mulheres. E assim, e aí eu não posso deixar de falar das mulheres que estão ao meu redor, né? Que é a Dani, a Ana Paula, que são mulheres que fazem esse papel, sabe? A gente está nas ciências humanas, né? Não deixa de ser ciências, mas esse movimento de movimento na engrenagem, sabe? Da mudança acontecer, eu acho muito bonito, eu acho sensacional. Eu vi falando que é desde a base, que é desde a educação infantil mesmo, que esse trabalho de gênero, de raça, ele precisa ser estabelecido, mas que bacana que ele existe e que está acontecendo. Eu ia te perguntar, mas eu acho que você acabou respondendo, né, na última, que é isso. Tipo, a gente sabe que quando a Marie Curie estava lá, ela foi julgada, ela foi deixada de lado, tentaram calar. E aí eu ia te perguntar exatamente isso. Quais foram as formas de tentativa de te calar? E aí você falou né? Mas e se você quiser complementar a sua fala, porque eu passo um pouquinho por isso, sabe? Eu e Dani, a gente tem um projeto que ele traz umas fortes críticas. E aí a gente fica meio que parada, eu e ela, a gente fica, será que até aqui a gente vai? Será que não vai? Como que é, né? Será que vai ter aceitação isso? Será que vão tentar nos calar se a gente for por esse caminho? E eu queria saber de você, sabe? Como que foi as tentativas e como que você conseguiu lidar com isso, tá bom? E no mais, assim, perfeito o seu projeto, achei maravilhoso, tô aqui babando e parabéns. Nossa, é forte, né? Eu nunca parei para pensar no que já me fez calar. Mas com certeza foram várias situações, sim. Eu acho que assim, uma das mais fortes, talvez, foi uma vez que para estar numa escola para fazer uma pesquisa, eu precisei falar que eu era casada com uma pessoa daquela comunidade, sabe? Então, em algumas vezes, para eu estar numa dessas escolas, eu não sou de Mateus Leme, né, e tenho todos os alunos dessa cidade me conhecem, todos os professores, mas uma escola específica precisou de mais do que isso, assim, para me deixar falar com os alunos. Então, eu precisei falar que eu sou esposa de alguém
que veio dessa terra e que tem, né, a mãe que mora ali, o pai que mora ali, para eu poder entrar dentro dessa escola. Isso me incomodou, né? Porque eu sou a Fernanda, eu não sou a Fernanda que é casada com o Marcos. Então, acho que ali foi uma tentativa de me calar e que eu precisei estar casada, né? Para falar sobre feminicídio com alguém, para falar sobre feminismo. E acho que situações no sentido da liderança. Eu tenho várias, né, a liderança é muito forte nesses projetos de iniciação científica, assim, a gente precisa estar ali com o poder de fala, né, para as outras pessoas. E às vezes eu me sinto calada nessa liderança dentro das escolas aqui dentro da cidade, no sentido, foi muito mais fácil para mim assumir uma liderança na faculdade de educação, como coordenadora de extensão ou coordenando um projeto, do que assumir uma liderança na escola onde eu trabalho. Porque, às vezes, na escola onde eu trabalho, eu sou uma bruxa, né? Eu sou aquela que incomoda. Então, por que eu coloco alguém ali numa coordenação que, de alguma forma, vai me provocar naquilo que eu acredito, né? E às vezes, essas pessoas acreditam que as feministas, né? Que eu vou entrar ali dentro daquela escola e eu vou botar todo mundo para levantar a blusa e mostrar os peitos. Eu escutei isso várias vezes. Então, acho que o calar nesse sentido. E a FAI me fez muito bem em relação a isso, porque enquanto eu estava nesse espaço em outros, às vezes eu me sentia assim, como alguém que tivesse o tempo todo que estar provando que eu podia, né? Então, acho que isso é uma das duas coisas mais fortes, assim, no calar, né? E também as autorizações com os pais. Muitas vezes os pais das meninas querem nos calar. Então, eu já tive situações que eu precisei ser firme assim, com pais que falaram palavrões comigo em relação às suas filhas, né, no sentido de não deixá-las viajar. Um dos maiores problemas das feiras de ciências vem isso, né, das meninas estarem ali para uma outra universidade, fazer esse movimento. E, às vezes, os pais eles não aceitavam, né, e achavam que aquele movimento ia fazer a filha delas ficarem mal faladas, porque elas estão dormindo noites fora de casa. Então, ali também, né, de alguma forma, eu senti eles me intimidando, né, dentro desse processo. Tanto que algumas vezes eu tive que viajar sem companhia de colegas homens para essas meninas estarem presentes. Então, na hora de fazer um processo, eu tinha que levar colegas. Eu não podia levar um professor junto comigo. Complexo, né? Ju e Fernanda, querem? Eu posso passar para a Kelly? Não, eu vou baixar a mãozinha aqui. Muito obrigada, Fernanda. Nada. Kelly? Bom dia, professora Daniela, professora Fernanda. Bom dia. Me perdoem só não poder abrir a câmera, minha câmera hoje está com problema, está dando vizio. Eu tive a grata surpresa e a grata felicidade de participar da FEMIC esse ano, de fazer um curso de extensão, cujo qual eu entrei meramente pelas horas, pelo certificado. É feio falar? É muito feio falar. Mas como é bom estar com vocês, entre vocês, porque eu cresço, eu sou uma mulher já com 42 anos, que me considero autista. E eu estou crescendo tanto, e eu estou aprendendo tanto. E quando a professora Fernanda falou, vocês vão fazer a mediação, eu falei, não vai rolar, não vai dar, não vai ser possível. Mas ela, não, é tranquilo, e ali na parte firme, e as coisas foram acontecendo. E eu vi meninas de 12, de 13 anos, falando com empoderamento, com uma paixão, com um amor. E eu pensei assim, caramba, eu quero fazer parte disso, eu quero ser assim, eu quero proporcionar isso. Eu mediano, eu tive a oportunidade de ver professores, tinha uma professora que falou numa conversa entre trocas de sala, ela falou para mim assim, eu trabalho numa escola que tem só meninas, uma escola católica, e eu quero levar para essas meninas esse empoderamento. E eu pensei assim, nossa, professora, eu fiquei assim, que orgulho de você. Olha, que eu quero ser uma pessoa assim, sabe? Eu quero mais expressar para vocês todas
a minha gratidão e o prazer de estar entre vocês e dizer que eu me espelho em vocês. Professora Daniela, eu assisti às aulas dela, eu tremia, porque ela passava uma força, e eu ficava assim com uma amiga minha, falou assim, Rose, tem alguma coisa nessa professora que me faz passar mal, ela fala, parece que ela está falando comigo, que eu estou dentro de sala de aula, e que ela me faz tremer, sabe? Queridas professoras, colegas, como é bom esses projetos, acredito que seja muito difícil, sabe? É muito complicado a gente estar participando, você querer, eu estou no PIBID, eu estou aprendendo, eu estou me construindo, desconstruindo, e quando eu vejo mulheres, que eu espero que algum dia sejam minhas colegas de trabalho, é tão rico para mim estar entre vocês, me sentir pertencente, porque para uma pessoa que entrou num curso de extensão, querendo só as horas, saiu de lá louca, apaixonada, encantada de ver o que a ciência faz, como a mulher ela modifica e ela faz tantas coisas, e que eu também sou mulher e faço tantas coisas, sou tão pertencente. Então, é meu obrigado, professora Fernanda, pela fala, pelo conhecimento. Professora Daniela, meu carinho assim, e gratidão do fundo do coração, colegas aqui presentes. Ser mulher é difícil, sempre foi, sempre será, sabe? Mas estar com vocês, ver a fala, a colocação e a busca para que essa continuidade se perpetue, que é muito grande. Eu quero ser assim como vocês, eu me espelho em vocês. Obrigada, muito, muito obrigada. Ai, eu vou chorar, Kelly. E você já é, Kelly, não você quer ser, né? Você já é assim como nós, né? Todas nós somos mulheres, né? Cada uma a seu tempo buscando o que desejamos, assim, sabe? E fiquei muito feliz mesmo de ouvir você falar. É por isso que a gente faz, né, gente? A gente faz porque é um movimento. Na verdade, teve uma vez que um colega professor falou assim, Fernanda, você parece um furacão. Não, você chega, você desorganiza tudo. E aquilo foi tão bom de ouvir, porque eu cheguei na escola e eu desorganizei um tanto de coisa que estava lá, e depois eu vou embora. Por isso que é um movimento. A FEMIC chega na escola e causa um furacão, e depois as pessoas que estão ali que se virem para arrumar aquele furacão, é obrigação de cada um. Se deu problema para a escola, resolvam. É muito, muito lindo ouvir isso, Kelly. E é como a Fernanda disse, você já é, né? A Kelly foi minha aluna também, e ela faz esse movimento de maternar e pesquisar, e esse movimento que nós mulheres estamos fazendo o tempo inteiro, né? E é muito lindo ouvir isso, né, Kelly? A gente sabe que vocês da graduação precisam desses certificados, das chamadas PPFs da vida, mas a cada projeto que vocês entram, né, eu sei que no final vocês assim, já nem ligam mais para o certificado, o aprendizado foi tão grande que, tá bom, vou receber esse certificado. Lá na FAI a gente fala isso também, Fernanda, parece que é meio assim, ela parece um polvo, ela tem muitos Estou te escutando mal, Dani. Eu não escuto. Agora eu quero saber o que vocês falam de mim lá na FAI. Sim, da Fernanda. E que bom que ela é. Hi. Bom dia, né? Primeiro eu queria agradecer, Fernanda. Estou aprendendo muito também com a sua fala hoje, né? Com a sua participação. E eu fiquei pensando muito numa coisa assim, que eu percebo... Aí a gente fala que você... Acho que o da Dani travou um pouquinho, né? Chegou só agora. E o meu que travou, gente? Foi, Dani. Agora eu voltei. Voltou.
Mas vocês me ouviram que eu falei que a Fernanda é um polvo, que ela tem 1000 braços. Só agora. Coisa. Então tá Na bom. praia a gente fala que ela é meio furacão mesmo, que tem o braço assim, que é um polvinho, sabe? Tá fazendo muitas coisas. E que bom que ela existe na FAI, e que bom que ela existe na FEMIG, e que bom que ela dá essa visibilidade para as meninas. Isso é muito. Agora eu voltei, pode ir. Ai. Bom, e aí eu fiquei pensando, né? Muito nessa questão mesmo da formação dos professores também, né? Eu percebo que, às vezes, até no próprio... Né, quando você vai fazer uma referência, às vezes, no trabalho, né? A gente vê lá só o Silva, o Souza, né? Então dá a impressão de que é só os homens, né? Que estão fazendo ciência, que estão estudando, que estão elaborando. E aí, eu acho que quando isso passa para o ensino, né, a gente acaba tendo uma desvalorização muito grande, até das escritoras. Na própria educação infantil, né, às vezes a criança está ali lendo um livro que foi escrito por uma mulher e ela sequer sabe quem produziu aquele livro, né? Então, eu percebo isso muito assim nos meus alunos pequenos, né? De que a referência é sempre como se fosse um pesquisador, um professor. Se eu estou falando ali das estrelas, né? De alguma coisa estrelar que os meninos gostam muito, né? De estudar a Lua, de estudar as estrelas, é sempre com referência a algum pesquisador, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar desde a formação dos professores para conseguir mudar essa realidade. Agora, eu fiquei pensando também uma coisa que eu percebo muito nos meus alunos do ensino fundamental, essa relação com os saberes, assim. Me parece, né, pelo que eu percebo, que às vezes os meninos já logo desde cedo estão muito voltados para os jogos, para os games, para a programação, né? Eles sempre estão mais interessados em alguns aspectos e as meninas sempre são educadas a outros aspectos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando tanto que isso é prejudicial também para os meninos. Apesar deles estarem vendo programação, né, interessados pela ciência, eles também não aprendem coisas como socialização, né, o próprio cuidado com o outro, conteúdos, às vezes até na escrita, né? A gente sabe que é mais cobrado das meninas escrever melhor, né? Se dedicar mais a essa questão da língua portuguesa, e os meninos acabam, em certa medida, também ficando prejudicados com isso. E aí eu queria te perguntar como que você percebe isso em relação a esse aumento da participação das meninas, se de alguma forma os meninos têm aprendido também com elas, né? Outras coisas que eles não teriam contato sem a presença das mulheres na ciência, né? Essa própria preocupação, talvez, que vem com as meninas de uma ciência que respeita o cuidado com o outro, que pensa uma transformação social, que está mais preocupada com essas mudanças, né, de que forma que a presença das mulheres e das meninas muda esse olhar científico também. E desde já agradeço, né, porque está muito bom esse encontro. Que bom. Sabe o que eu já vi muito assim, Rayane, para essa fala sua, e a gente vem tentando muito combater. Dentro das feiras de ciências, precisa ter uma coisa que chama de diário de bordo, né? Que é onde as crianças, os adolescentes, eles vão narrando tudo o que acontece dentro da pesquisa. E era muito comum, até aí a década de 90, anos 2000, os projetos de meninos, eles chamarem uma menina para fazer o diário de bordo. Então, quando as feiras de ciências começaram a ser financiadas pelo CNPq e esse movimento começou, isso foi muito discutido, sabe? E eu vejo muito isso acontecendo. Então, o menino, ele chega lá e ele fala naturalmente, né? E aí tem essa colega nossa aqui, a minha função foi programar o Arduino, a função desse colega aqui foi fazer todo o software, e essa é a nossa colega que cuida do nosso diário de bordo e faz o cartaz e deixa esse projeto lindo.
E ele acha que ele está ajudando essa colega, limitando ela a fazer o trabalho, né, de linguística ali dentro do projeto. E aí começou um movimento muito forte para combater isso, sabe? Os 3 autores, eles precisam ter participação em todos os aspectos do projeto. Então, lá dentro do curso de avaliação mesmo, que a Kelly, né, está participando, tem que ter essa análise, né? O critério ali de avaliação, o avaliador, ele tem que buscar isso, porque de alguma forma faz o aluno, o menino, perceber o que ele está fazendo. E aí ele começa a ter que ser responsável por aquela função também, e ele aprende muito com isso. E na hora que ele cede, né? Olha que terrível, mas é isso, ele cede o lugar para a menina também fazer a programação do Arduino, e ele, então, se obriga a escrever no diário de bordo, todo mundo aprende ali junto com esse processo. E as trocas. É muito comum, pelas feiras de ciências e pela iniciação científica, os seminários, né, os debates. Então, eles são obrigados a sentar e escutar, sim, a sua colega falando. Então, aquela hora que você coloca ele dentro do debate e ele tem que desenvolver empatia, ele aprende. E aí esse movimento começa a ficar mais rico. E dentro das escolas também, precisa de ter esse processo, porque eu já vi escolas, né, regiões centrais aqui, ó, de Minas Gerais, fazendo grupinhos desse modo. O menino programa, a menina escreve no diário de bordo. O menino faz o desenho e a menina colore o desenho, sabe? Ou o menino desenvolve tudo e a menina organiza a viagem. Para acabar. Mas aí, como o movimento ele vai colocando que tem que ter papéis iguais para todos aqueles indivíduos, todo mundo acaba aprendendo um pouco. Então, isso é assim, uma das coisas que a gente vai buscando. E outra é que dentro das escolas, quando a gente chega, né, o início do movimento, a gente faz toda uma conversa com eles em relação a isso. Então, o menino que de alguma forma não quer participar desse trabalho do cuidado, esse trabalho, né, dito feminino, ele é excluído do processo, excluído mesmo. Porque eu não falo nem que ele é excluído, né? Ele deixa de ter a oportunidade, assim que eu uso com eles. Você não quer ter essa oportunidade, então você não pode pegar só uma fatia do bolo. Porque as meninas estão ali para fazer gente, o que precisar, né? Mulher fantástica. Se falar com a menina que ela vai ter que limpar, ela limpa. Se falar que ela vai ter que escrever no diário de bordo, ela faz de tudo ali para estar. E o menino, às vezes, escolhe. E esses que escolhem não fazem parte. Eles são excluídos. São excluídos, não. Deixam de ter a oportunidade. Então, acho que é um pouco disso, assim, sabe? E a gente percebe também que no decorrer do tempo, quando a Feira de Ciências vai consolidando, eles têm muito orgulho das suas colegas, sabe? E isso é muito bom, assim, sabe? Eu gosto muito de ver essa coisa acontecendo, né? Porque os jovens, aí quando é nas crianças, então, eles não têm isso que a gente adulto tem, assim, tão forte. Então, a criança, ele não vê ali a sua colega menina, né, de forma diferente. Então, tudo bem, cresce aquilo natural, né, e rola, assim, coisas fantásticas. Então, é muito por essa questão mesmo do ser firme, né? Todos têm que fazer de tudo aqui, senão fica fora. Né? Eu acho esses pontos que a Rai trouxe, que a Fernanda também fala, que são muito significativos, faz muito parte do nosso histórico enquanto pesquisadores, sabe? Tem uma coisa que eu falo muito com as minhas meninas que eu estou orientando, que é assim, vamos ter sempre um nome masculino, porque ou é o nome do pai, ou é o nome do nosso marido, né? Quem adere aí quando casa põe o nome do marido, enfim. Eu não pus, mas eu tenho o nome do meu pai no final. Então, todo sobrenome ele tem um caráter muito masculino. E eu sempre peço às meninas, vamos trazer o primeiro nome, porque a gente visibiliza a mulher que está escrevendo, né? Eu acho que isso ajuda muito nas pesquisas, e eu tenho visto um movimento muito grande nesse sentido, sabe? De trazer os primeiros nomes dentro do texto corrido, dentro do texto, né, do corpo do texto, para dar visibilidade para aquela autora. Né? E um outro ponto que você traz, o Fernando, do diário de bordo, que isso é muito histórico também, sabe? As mulheres que atuam ali enquanto esposas, filhas de pesquisadores, elas são colocadas para escrever, para ordenar arquivo, para reescrever o trabalho do marido, né?
a Jane mesmo, esposa do Marx, ela que escrevia, reescrevia o trabalho dele todo, porque ninguém eles englobavam essa escrita dela no trabalho deles, o crédito a elas. Assim. A gente está te ouvindo bem mal, Dani. Ela Ou pelo só menos às vezes, copiou. será que sou eu sozinha, meninas? Muitas Daqui a vezes pouco ela não chega. Travando muito. Ela Tá travando, infelizmente, tá travando. Um outro artigo, ela refez uma... vou trocar aqui. Melhorou, gente, um pouquinho? Melhorou? Melhorou. Ai, desculpa. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu estava dizendo que é muito significativo isso que a Rai e a Fernanda trazem. Primeiro que é fazer esse movimento, né, de colocar o nome da mulher nos textos que estamos escrevendo. Só o sobrenome não basta, porque nós temos um sobrenome muito masculino, né, seja do pai, seja do marido. Então, acaba que a gente não sabe quem são os autores e autoras. Então, trazer o primeiro nome tem sido um movimento que eu faço e que eu vejo que muita gente está fazendo e que é muito significativo, né, para dar visibilidade para essas autoras que nós estamos pesquisando. E um outro ponto que eu acho assim, que é muito histórico também nosso, que é essa questão do diário de bordo que você trouxe, Fernanda, e que as mulheres na história elas são muito colocadas para reescrever o trabalho dos maridos pesquisadores, né? Aí eu trouxe o caso da Jane, esposa do Marx, que ela reescrevia todo o trabalho dele, porque a letra dele era péssima, e aí ela reescrevia todo o trabalho para enviar para os jornais, para as editoras, né? E durante, ao longo do século XIX, vários historiadores colocavam suas esposas para organizar os arquivos, né? Para reescrever também o que eles estavam trabalhando, para coletar as fontes, e aí no final elas acabavam produzindo textos próprios, e que ia para o livro deles, mas não tinha menção delas, né? Então, isso era muito forte, né? A própria Jane, ela tem um papel significativo na escrita do manifesto do Partido Comunista, e o nome dela não está posto ali, né? E várias outras mulheres ao longo da história também têm vários trabalhos, né, junto com seus maridos, mas é só o nome deles que vão. E até mesmo na Revolução Científica, quando você tem lá as lunetas, né, sendo criadas, as mulheres ficavam para a limpeza das lentes, né, no cuidado do material, da organização do material, e no final elas acabavam descobrindo várias coisas, né, a partir, elas não ficavam só na limpeza, elas acabavam experimentando o uso, né, e acabavam que elas descobriam várias coisas, mas o nome delas não iam nesses trabalhos, né. Então, é muito significativo isso, e é algo muito histórico que a gente traz, né, da mulher como a copista, quem vai pintar o desenho, né, quem vai fazer o layout da coisa toda, mas não é ela que está ali produzindo, sendo que no processo todo ela está produzindo também, mas ela está ali colocada como a auxiliadora da coisa toda, a assistente da coisa toda. Isso é muito forte, né? A gente precisa quebrar essas barreiras mesmo, desconstruir. Melhorou, né, gente, a minha internet? Melhorou. Uhum. E eu acho que a gente desconstrói por ações simples. Quando a gente leva uma turminha de crianças para um laboratório e não permite que só as meninas limpem a bancada. Né? Ou quando a gente chega ali para poder fazer uma visualização no microscópio, que a criança ama,
e deixa o menino ficar mais tempo que a menina, ou coloca coisas no sentido do tamanho, sabe? Eu já vi nessas abordagens assim. Na hora dos livros didáticos também dá ênfase, né? A nossa história, ela por questões variadas, aí os homens aparecem muito mais. Mas cabe a gente trazer isso para complementar isso que vem no nosso livro didático, né? Trazer as meninas, as pesquisadoras assim atuais. E também nos vermos como pesquisadora. Eu acho que as professoras também não se sentem cientistas, né? Não se sentem pesquisadoras. E aí os alunos ficam achando que esse ser é um ser, né, espacial, assim, masculino, né, branco, cheio de dinheiro, né, os estereótipos mesmo do cientista. Sim, eles não nos veem, né, como pesquisadoras também. Eu coloquei aí no chat que tem uma exposição de Elas nas Ciências, Elas com Ciências, no Museu Catavento, em São Paulo. Esse museu é um museu de ciências, né, para o público infanto-juvenil. Eu já levei o Joaquim lá, é um barato esse museu. E agora está com exposição até fevereiro, de Elas com Ciência. E é muito engraçado que até janeiro os ingressos já estão esgotados. Porque, assim, é gratuito, mas você tem que retirar o ingresso antes, sabe? Para, né, ter o acesso à entrada. Mas já foi esgotado porque, assim, há um interesse muito grande, né, de ver essas mulheres cientistas. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana, fiquei bem feliz. Vai até fevereiro, quem estiver passeando ali para São Paulo, dá um pulinho lá, é bem no centro mesmo. E é um museu muito bacana. Aí, ó, a Lorena até retomou aqui para gente, né, essa exposição temporária no Museu Catavento, que é um barato, as crianças também fazem pesquisa lá dentro, sabe? É um barato, o museu é tudo de bom para levar crianças, sabe? Eles gostam muito. Eu acho que a gente pode ir caminhando, né, para o final, estamos no nosso horário. Já está todo mundo aqui falando, temos que ir para o segundo round. Fernanda deve ter também segundo round, nós aqui também. Então, eu queria agradecer demais a Fernanda, né, por estar aqui conosco nessa manhã, nessa palestra linda, né, uma riqueza de aprendizado, como disse a Ju aqui no chat. Muito bom ouvi-la, Fernanda, muito bom tê-la como parceira na FAI, no Tessituras, nas nossas produções. Fico muito feliz, né, com a sua presença aqui hoje, e todas nós aqui do Colóquio também, né, Vanessa, Rai, Lorena, Mônica, a Ana teve que sair um pouquinho mais cedo, a Ju, né, e obrigada a todo mundo que nos assistiu, que acompanhou, Kelly, obrigada mesmo também. E é isso, Fernanda quer falar mais umas palavrinhas antes da gente finalizar? Só agradecer, viu, gente? Foi muito bom. Acho que cada vez que a gente encontra, a gente reflete mais coisas, assim, né? Sobre onde estamos, o que fazemos, né? E como que a gente vai direcionar os nossos movimentos, assim. E nos inspiram também, né? Quando a gente termina um evento grande, assim, igual, né, a FEMIC, outro, a gente se sente tão cansado, aí é bom a gente renovar a energia, começar tudo de novo. É muito bom, é muito bom. E aí eu deixo o convite, né, para a tarde, às 14 horas, né, meninas me ajudem, 14, né, nós temos o coletivo Flores de Resistência com a Simone, e ela vai tratar um pouquinho para a gente como que esse coletivo atuou durante a pandemia, no auxílio principalmente às mulheres mais pobres, em situação de vulnerabilidade, enfim, um coletivo muito lindo, né, e nós vamos conversar com eles agora, com elas, perdão, agora, às 14 horas. Fernanda, você tem que publicizar isso, por favor, muita coisa boa, tá? Escreva pra gente, escreva artigos, porque tem muita coisa boa aí pra gente ler posteriormente, tá bom? Sim. São muitos, mas eu terminei doutorado recente, né? Eu ainda estou num desconto ainda, foi esse ano, viu, gente? Não, mas daqui a pouco você está escrevendo, daqui a pouco você está escrevendo. Sim, já tem muita coisa pronta, já logo, logo. Pois é. Gente, muito obrigada, espero vocês à tarde, então. Até daqui a pouco, Fernando, um super beijo. E em breve a gente emite certificados de hoje, tá bom, gente? Um beijo para vocês, meninas, obrigada por tudo. Até daqui a pouco. Beijos.